Bom dia a todos. Me perdoa de ter chegado atrasado aqui, mas o trânsito em Brasília faz tempo que eu não venho aqui em Brasília e estranhei bastante o trânsito. É por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas eu estava ouvindo o doutor Alcides, né? E eu confesso que trabalhei bastante para conseguir colocar a unidade separadora de gás natural em Campo Grande, ou Corumbá. A minha empresa, distribuidora de gás, tem 58 anos de atividade. Foi fundada em 55 por mim mesmo. E eu sempre buscava a oportunidade de ter um resultado no meu estado, ou na perfuração de poço, com refinaria de petróleo, ou na separação do gás, se desse somente gás. A oportunidade apareceu quando a ideia de trazer o gás natural da Bolívia para o Brasil passaria no estado de Mato Grosso. E a nossa ideia era colocar uma separadora de gás lá. Comecei a trabalhar com a Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. E naquela ocasião, eu estava com uma vantagem possível do presidente da Petrobras ser um mato-grossense, o Dr. Gross, nascido em Miranda, no meu estado. E trabalhei todo o governo do Fernando Henrique Cardoso, todo o governo do presidente Lula, e parei quando terminou, porque a situação do abastecimento de gás no país, por portaria publicada estranhamente, piorou de tal maneira que 15 companhias de gás das 21 que existiam desapareceram. 15 quebraram. E eu fiquei cuidando somente da empresa e deixei de pretender a separadora em Mato Grosso. Mas na época que eu trabalhava lá, havia somente 9 separadoras no país produzindo gás, butano e propano. E hoje eu estou vendo pela internet que a Petrobras está com 42 separadoras. Colocaram 33 novas separadoras no mercado, sendo 12 no Rio de Janeiro, 11 no Espírito Santo e 9 outras em diversas cidades do país. Mas a de Campo Grande não saiu. Eu estou com a relação da tirada da internet com 42 separadoras montada pela Petrobras no país. E quando houve a oportunidade do senador Figueiró de voltar a trabalhar em cima da separadora, eu me interessei também. Por quê? Porque Mato Grosso, o Centro-Oeste está consumindo 550 mil toneladas de gás por ano hoje. E essas 550 mil toneladas é consumida levando o gás das refinarias de São Paulo, andando 114 milhões de quilômetros por ano em caminhões-tanque, que é um perigo tremendo transportar gás desse jeito, caminhões-tanque, para unidade como sair de São Paulo e chegar em Cuiabá, 2.000 quilômetros de distância, ou Campo Grande, 1.000 quilômetros também, ou Goiânia, outros 1.000 quilômetros, Goiânia e Brasília. O custo operacional é altíssimo, consome-se 53 milhões de toneladas de diesel, e
o perigo é intenso. Tão grande que um dia eu tive um contato com o Dr. Roberto Gurgel, pedindo ajuda, e ele me pediu para falar com o Dr. Fonseca, que era o segundo homem dele, em Brasília, aqui. E eu vim para cá para falar com o Dr. Fonseca. Entrando no gabinete dele, ele falou para mim: o senhor só veio aqui, coincidentemente, tratar do assunto que aconteceu, a tragédia que aconteceu hoje. Eu falei: não sei o que aconteceu hoje. Ele falou: tombou um caminhão-tanque a 100 quilômetros daqui, caminhão-tanque de gás, está pegando fogo na válvula de saída, afetou a válvula e começou a pegar fogo. E a polícia rodoviária bloqueou a estrada, 100 quilômetros da estrada, por 3 dias, até acabar o gás que tinha, 22 toneladas de gás que estava no caminhão-tanque. Esse problema desse caminhão-tanque é um dos problemas. Bom dia, você está bom? Bem. É um dos problemas nossos no transporte de gás. O país está consumindo quase 8 milhões de toneladas ano. E a maioria dele é transportado em caminhões-tanque, tem muito gás GLP entregue por gasoduto nas engarrafadoras ao lado da refinaria, mas as distâncias existentes no país para levar o gás em regiões que não têm gasoduto para isso são enormes. A esperança de montar a separadora em Campo Grande foi grande, principalmente quando um diretor da Petrobras, depois de muita insistência minha, falou: seu Zaran, está na hora da gente fazer a separadora. E ela é tão importante, e é tão urgente, que nós vamos preferir que vocês fiquem, a minha empresa, a Copagás, ficasse com 51% das ações dela, dessa separadora nova. E a Petrobras ficaria com 49%. Eu agradeci, mas perguntei por quê. Ele falou: porque ela está muito atrasada e se a Petrobras for majoritária, ela vai precisar da autorização do Congresso. Tem que ser discutido no Congresso para permitir isso. Então é melhor vocês já ficarem com majoritário, com 51%, e nós deixamos de ter esse problema e vamos começar a trabalhar pensando na separadora. E eu continuei trabalhando. Até que um dia, ainda foi no governo do Fernando Henrique, e o presidente era o Gross. Um dia eu cheguei no Palácio, querendo uma solução para o problema, e era uma sexta-feira, e o presidente ligou para o Gross. O Gross estava na praia. Falou: olha, o Zaran está aqui outra vez, eu quero saber como é que está o estudo da separadora. Ele falou que estava pronto, que seria entregue na semana seguinte. E realmente, na semana seguinte, me entregaram o estudo da rentabilidade dela e terminava um estudo de umas 30 folhas. Mas terminava dizendo que infelizmente, o retorno do capital era de 10% somente, 10,3%. E a Petrobras não fazia nada com um retorno menor do que 13,5%. E por isso ela parou. Mas 10% eu sentia que já justificava a montagem da separadora. Porque na área nossa, por exemplo, da distribuição de gás no país, que o gás brasileiro, graças a Deus, é o mais barato do mundo para a dona de casa. Já na mão da dona de casa, é o produto mais barato que existe. Isso
quando a presidente Dilma era ministra de Minas e Energia. E o trabalho que nós estávamos fazendo, ela queria, a pedido do presidente Lula, queria tirar R$10 no botijão de gás, e nós só tínhamos 4 de margem. Por fim, ela resolveu verificar, a pedido meu, que visse o preço nosso real de margem da distribuidora e visse o preço nos outros países. E ela fez isso, contratou um consultor, o Antoninho Trevisan, e o Antoninho viu isso tudo para ela. Eu tenho os preços aqui. E vi que o nosso gás, já vendido para a dona de casa, era mais barato até do que o Paraguai. Era o mais barato do mundo. Dava para a gente fazer alguma coisa com a separadora possível no estado de Mato Grosso, permitindo o abastecimento da região toda, do centro-oeste toda, sem transporte intenso de caminhões-tanque. A situação perdura até hoje. Nós vemos, eu trabalho no país, o abastecimento de gás no Nordeste, onde não tem refinaria, existe através dos navios da Petrobras, com tanques e esfera no Nordeste para atender a região do Nordeste na área do gás, liquefeito de petróleo. No Sul-Sudeste são todas as refinarias plantadas lá. Na Bahia, da Bahia para baixo, as refinarias atendem a necessidade dos derivados. Agora, o Centro-Oeste é a única região do país que não tem presença da Petrobras nessa área do gás liquefeito de petróleo, que poderia existir com unidade separadora de gás natural ali. Nós estamos trabalhando, eu parei de trabalhar nessa época, porque estamos com um problema sério por uma portaria criada à revelia pela Agência Nacional de Petróleo, que está destruindo o comércio de gás no país. Não está fácil. Por causa dessa portaria, 15 empresas das 21 que existiam desapareceram. E o nosso trabalho é evitar, diminuir o custo para permitir a presença das empresas ainda no país. Empresa distribuidora. E diminuir custo é transporte. Nossa empresa tem 200 caminhões-tanque para fazer esse tipo de transporte. E nós precisamos tomar cuidado. Eu não quero dispensar pessoal. Tem muitas companhias de gás dispensando funcionário. Nós sempre fomos empresa de criar vagas para funcionário e fomos bem-sucedidos nisso, graças a Deus. Não quero dispensar, mas tenho que diminuir custo. A diminuição nessa área de transporte e a segurança, principalmente, seria possível com a separadora na região de Campo Grande ou Corumbá. Mas é necessário ela, porque é a única região que não tem separadora. E não tem nem refinaria e nem separadora de gás. A oportunidade é essa, com gás natural passando por Campo Grande e atingindo São Paulo e as áreas consumidoras de gás natural. Eu tenho uns 96 milhões. O meu diretor aqui está mostrando que as 42 separadoras montadas aqui opera 96 milhões de metros cúbicos dia. Quando essa única existente que poderia existir em Campo Grande, o gasoduto foi preparado para transportar 30 milhões a 35 milhões de metros cúbicos.
Hoje eu creio que está consumindo 20 só, porque o país está abastecido de gás natural. O doutor Alcide pode me confirmar isso. Agora, são 42 separadoras para separar e trabalhar, operar 96 milhões de metros cúbicos dia. E uma só, lá em Campo Grande, pode operar 30 milhões. O estudo feito pela Petrobras fala em 10 milhões de metros cúbicos dia só. O excesso de gás liquefeito de petróleo na Bolívia é uma realidade, a ponto da Petrobras pedir para a minha empresa reforçar o plant que nós temos em Campo Grande, um enchimento de gás em Campo Grande, na nossa distribuidora de lá. Perguntei por quê, ele falou, a Bolívia tem excesso de gás e nós temos vagões-tanques aqui, um comboio de 10 vagões-tanques, que poderia transportar esse gás da Bolívia, esse excedente, para Campo Grande. Me pediu, eu montei uma separadora, uma engarrafadora grande lá, um desvio ferroviário de 2,5 km, um plant com 12 tanques estacionários de 60 toneladas cada um, e exigiu, inclusive, 10 torres de transferência do gás dos vagões-tanque para os tanques estacionários. Eu dizia, duas torres só basta. Falou, não, nós queremos descarregar de pancada todo o comboio de uma vez só. E eu montei 10 torres de transferência. E a Petrobras começou a trazer o gás boliviano, o excesso que havia, desses 10 vagões-tanque, para mim, por 2 anos somente. No fim dos 2 anos, ele levou os vagões-tanque para Canoas para levar o GLP de Canoas para Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, 300 quilômetros de distância só, para atender uma companhia italiana chamada Liquigás. Eu não sei por que ela fez isso, porque eu fui pessoalmente ver a rodovia de Canoas a Santa Maria, é rodovia do primeiro mundo. Poderia estar continuando sendo transportado em caminhões-tanque. Mas passou a ser um vagões-tanque, não sei se continua até hoje. E como não havia uma rodovia da Bolívia para Campo Grande, eu fiquei sem gás por um período grande. Tive que contratar caminhões para levar já o gás engarrafado de São Paulo para Campo Grande. E isso perdura até hoje. Então, eu tinha uma esperança de que essa separadora poderia acontecer em Campo Grande. O primeiro estudo feito pela Petrobras, em 10 milhões de metros cúbicos dia, atingia 116 milhões de dólares. Para essa separadora de 10 milhões de metros cúbicos dia. E 10 milhões de metros cúbicos dia é uma quantidade enorme. Eu sei também que a Bolívia retira gás liquefeito desse gás natural que passa, e a quantidade de butano e propano é menor do que existia no começo, no princípio. Agora, são 96 milhões de metros cúbicos dia. As 42 separadoras estão operando. Quanto contra uma só de 10 milhões de metros cúbicos, estudado pela Petrobras. Achava que isso poderia atender às necessidades nossas, parte dela, não toda, porque o consumo da região hoje é de 550 mil toneladas ano, todo levado em caminhões-tanque, cada um com 20 toneladas de transporte, outros com 30 toneladas de transporte, mas é sempre um transporte perigoso.
Era o que eu tinha que falar.